Deus, nosso Pai, obrigado por mais este momento de estudo, de reflexão, que possamos nós estar abertos para recebermos os ensinamentos que vamos receber ao longo deste estudo e com isso levarmos para o nosso dia a dia, para a nossa convivência com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com todas as pessoas com quem iremos conviver ao longo desta semana. Abençoe, ó Pai, a todos aqueles que mais necessitam, possamos estar aptos a colaborar com o progresso geral. Ampara, Senhor, a todos, que assim seja. Olá, que possamos todos nós continuar acolhendo e trabalhando pela harmonia de Jesus em nosso mundo íntimo. Nessa oportunidade, através desse vídeo, através dessa gravação, e dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, nessas reuniões dos sábados, agora virtuais, nós vamos ver hoje um item do capítulo 3º da parte 1ª do livro. Vale lembrar que a parte 1ª do Livro dos Espíritos fala sobre as causas primárias, Deus, a criação e os aspectos correlacionados. Essa parte 1ª está desenvolvida em um outro livro da codificação, que é o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, e está desenvolvida essa parte 1ª do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém 4 partes. Essa parte 1ª, como eu falei, sobre Deus, a criação, as causas primárias, está desenvolvida na primeira parte do livro A Gênese, justamente quando fala sobre a Gênese, quando estuda sobre a Gênese. Nesse caso de hoje, cabe-nos conversar um pouco sobre um item curto, só são 2 questões. O item povoamento da terra, Adão. Esse item vem após o item formação dos seres vivos, e nesse ponto, Kardec, através de perguntas, está estudando as origens materiais e espirituais da Terra, da vida, da nossa existência, do próprio planeta, a questão da constituição, da Gênese a partir de Deus, da criação. E nesse ponto ele vai focar no assunto específico da origem dos seres humanos na Terra, tomando como contraponto, como referência, a questão da narração bíblica acerca de Adão, mas procurando tratar propriamente do povoamento da Terra. Como, em que condições esse povoamento deu-se. Nós vamos ver que aqui estão tratados de forma inicial. Essa questão está tratada de forma inicial. Ela é mais desenvolvida no livro A Gênese, na parte da Gênese, e lá em um dos capítulos, quando fala sobre raças adâmicas, e que ali já se apresenta uma parte de revelação dos espíritos quanto à origem espiritual disso que se pode chamar a raça adâmica na Terra. E depois, em outros livros, nós vamos ler aqui hoje duas referências, uma de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, e a outra de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, detalhando ainda mais essa questão. Então, como eu já disse, o item chama-se Povoamento da Terra, Adão, e são as questões números 50 e 51 de O Livro dos Espíritos. A questão do número 50, nela,
Allan Kardec indaga o seguinte: a espécie humana começou por um único homem, como é da tradição religiosa cristã dogmática? A resposta dos espíritos: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Então os espíritos já informam que essa compreensão religiosa, tradicional, dogmática acerca de Adão como a origem do povoamento humano na Terra não é exatamente assim. Não está dito que ele não existiu, ou pelo menos que uma referência a ele seja totalmente inverídica, mas está afirmado desde essa questão que ele não foi o único a povoar a Terra e nem foi o primeiro. Como nós sabemos, pela revelação espírita, muitos e muitos espíritos vieram, desde as condições mais primitivas, e em diversos lugares do globo, realizando esse povoamento da Terra, a partir de um processo evolutivo. A questão do número 51. Kardec indaga então o seguinte: poderemos saber em que época viveu Adão? A resposta dos espíritos: mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então houve, de fato, uma referência como aquele que está citado, colocado na Bíblia como Adão, e que teria vivido, ou teriam vivido, porque não seria uma pessoa só, um grupo, teriam vivido mais ou menos nesse período de 4.000 anos antes do Cristo, ou seja, 6.000 anos atrás. Kardec acrescenta aqui um comentário dele, no qual ele diz o seguinte: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram, em certa região, a alguns dos grandes cataclismos que em diversas épocas abalaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam o planeta. Então houve isso em diversos momentos, diversas épocas e em diversos lugares, esses cataclismos que provocaram mortes em massa, mas houve sobreviventes. Então, a tradição referenciada a Adão é uma tradição, já se compreende por aqui, ligada a uma dessas situações de sobrevivência de um determinado grupo, de uma determinada família, de uma determinada pessoa. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido realizar-se em alguns séculos. Caso o homem não existisse na Terra senão a partir da época assinalada para a existência de Adão. Então nós sabemos que antes de Jesus, por longos períodos, vários milênios, houve povoamento da Terra, houve seres humanos, houve civilizações, inclusive. Não poderia ser diferente. Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então a ideia principal é esta do mito, da referência mitológica, e os mitos não são sinônimo de erros, são sinônimos de referência, determinado tipo de explicação, de entendimento, que nos é possível aos seres humanos, a nós seres humanos, e
seria um mito desses primeiros períodos da existência humana na Terra. André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, ele trata já na parte final sobre essa situação, chamada raça adâmica. É bom lembrar que o livro Evolução em Dois Mundos fala sobre a evolução do corpo espiritual, nós espíritos que vivemos na Terra, ao longo de todo o nosso processo evolutivo na Terra. Ou seja, ele foca nas transformações do corpo espiritual, a que esse nosso corpo espiritual foi submetido e que se transformou mediante um processo evolutivo. E através desse foco no corpo espiritual, ele está falando sobre a nossa evolução na Terra, a nossa evolução como espíritos naturais da Terra, primitivos da Terra. É isso que trata, através de muitos e muitos aspectos, muitos detalhes, neste livro Evolução em Dois Mundos. Então, na parte final, ele está falando do surgimento da atividade religiosa na humanidade, ou, melhor dizendo, nos grupos humanos primitivos de então, e o papel que isso desempenhava. Quando ele diz, ao finalzinho do item anterior, o seguinte: a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações, plena de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refazimento. Melhor, em seu necessário refinamento. Então vejamos, é a função espiritual da religião, da tarefa, da atividade religiosa, junto a todos nós, àquela época, seres mais primitivos. Embora que já organizados em grupos humanos, era a tarefa e continuou sendo a tarefa de inspiração e disciplina, de nos inspirar para as coisas espirituais, de nos inspirar para Deus e de nos disciplinar nesse nosso processo evolutivo, ou melhor, de ajudar-nos no disciplinamento nosso nesse processo evolutivo. Patrocinando assim uma certa orientação para o nosso refinamento, para o nosso aperfeiçoamento. Essa é a função da atividade espiritual, ou melhor, da atividade religiosa junto a nós desde a sua origem. E aí ele entra no item que vai falar sobre as raças adâmicas, e o nome que ele dá a isso é muito interessante e tem, lógico, está totalmente relacionado à forma como ele está tratando da questão. O nome que ele dá é enxerto revitalizador. Ou seja, nesse nosso processo de então primitivo, foi enxertado junto a nós, conosco, foi enxertado um grupo grande de espíritos que tinham a função de promover uma revitalização, um impulso nessa nossa evolução natural aqui dos espíritos da Terra. Ao mesmo tempo, isso tem um lado que diz totalmente respeito ao corpo espiritual, porque a vinda desses espíritos, como vai ser dito, esclarecido aqui, em condição mais evoluída do que a nossa de então, promoveu uma série de refinamentos, uma série de transformações aperfeiçoadoras na nossa própria condição corporal, humana, física, e, consequentemente, com efeitos em nossa condição do corpo espiritual, promovendo, assim, um impulso em nossa evolução, uma revitalização nesse processo evolutivo. Então, ele diz o seguinte: nesse sentido, ou seja, no sentido da tarefa religiosa falada antes, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Então, essa sede de consolo e esclarecimento, como ele falou antes aqui no livro, como ele fala antes aqui no livro, surgiu como necessidade
do pensamento contínuo, já com presença da razão não fragmentária, e essa necessidade de uma compreensão, inclusive das forças superiores, do destino. Então essa nossa sede de então, essa nossa necessidade de então, de consolo e esclarecimento, não ficou abandonada por parte da espiritualidade sublime, que era quem nos conduzia nesse processo evolutivo. Não foi menosprezada, ao contrário, foi atendida. Quando mais angustiosos se lhe esboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados. Quando nós, espíritos naturais da Terra, estávamos nessas condições aflitivas, por essa luta tremenda entre a razão em nós e a nossa animalidade, que ainda era extremamente forte, predominava completamente em nós, houve essa vinda de espíritos ilustrados, de um grande número, de uma grande massa de espíritos ilustrados. A palavra ilustrados diz bem a condição deles. Ilustrados significa intelectualizados, evoluídos no sentido da inteligência, da racionalidade, das compreensões voltadas para a vida, da percepção ou das percepções também, mas não quer dizer evolução no sentido moral, não quer dizer algo no caminho da santidade, não. É algo no caminho da ilustração, de um acúmulo de conhecimentos sistematizados em suas mentes, suas experiências, através de suas experiências. Então, grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos de outro sistema cósmico, ou seja, lá eles eram espíritos decaídos, ou seja, que haviam sido expurgados, não haviam acompanhado a evolução daquele sistema cósmico. Porque, como nós vamos ver, ele vai falar de um sistema planetário, uma estrela e os planetas que o acompanham. Então, grande massa desses espíritos renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, qual enxerto revitalizador, embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. Então, para nós, significou, para nós espíritos naturais da Terra, tenhamos sido isso, significou um enxerto revitalizador. Para eles, uma amarga penitência expiatória. Eles estavam em processo profundo, doloroso de expiação, por conta da condição em que haviam se colocado, não acompanhando a evolução geral do restante dos espíritos, das outras massas de espíritos, outros grupos de espíritos daquele sistema. Constituiu-se desse modo a raça adâmica, instilando no homem renovadas noções de Deus e da vida. Ora, de qualquer forma, pela ilustração, pelo acúmulo de conhecimento deles, eles tinham, com certeza, bem mais conhecimento do que os espíritos naturais da Terra acerca da vida e acerca de Deus e da sua própria relação com Deus, das suas condições com Deus. Naturalmente, eles, tendo feito parte do processo evolutivo, ainda que deficitários, mas tendo feito parte do processo evolutivo lá dos grupos de espíritos naquele sistema, que é o sistema de capela, como a gente vai ver, eles desenvolveram uma compreensão, um conhecimento
acerca dos elementos, das condições da vida e também de Deus, o que nós chamamos e entendemos aqui como religião. E ao virem, lógico que trouxeram isso, porque isso pertencia-lhes, fazia parte do seu mundo íntimo, as suas aquisições. Levantam-se organizações religiosas primordiais. Então, através deles, mediante eles, as primeiras organizações religiosas humanas surgiram, se levantaram. Povos nômades e agrupamentos escravizados ao solo por extremado gregarismo adotaram as mais estranhas formas de fé, a se moldurarem por barbárie natural, através de intercâmbio fragmentário com o plano extrafísico. Então, naquelas condições primitivas dos espíritos naturais da Terra, ou como nômades, sem lugar certo, ou como grupos extremamente presos, extremamente afixados em determinadas regiões, mas todos primitivos, essas formas de fé foram então surgindo por conta desse enxerto revitalizador, ou seja, da presença desses espíritos oriundos de Capela. E as primeiras e logicamente primitivas manifestações religiosas apareceram. Lógico que elas tinham a característica de barbárie natural, porque a condição era bárbara, a condição era primitiva, era de barbarismo. E nessa condição, a expressão religiosa começou a surgir. Surgiu e começou a se desenvolver. Naturalmente, o intercâmbio com o plano extrafísico, ou seja, o mundo dos espíritos, era fragmentário. Não podia ser diferente. Não era uma relação mais contundente, mais contínua. Eram relações fragmentárias, muito tomadas da possibilidade de conhecimento então predominante, que era a do mito, e outras mais primitivas. Os espíritos exilados, presos, aí vem um lado bem biológico, físico, a que André Luiz se refere aqui. Os espíritos exilados, presos à rede organogênica em que se lhes tecia o cárcere, ou seja, a rede organogênica nossa, ou natural da Terra, que para eles era um cárcere. No carro biológico, ainda profundamente primitivista, muita vez revoltados e endurecidos, aliavam-se às tabas selvagens, em cultos sanguinários e indescritíveis, desvarando-se nos mais aviltantes espetáculos de crueldade, em nome dos deuses com que fantasiavam as entidades inferiores do seu convívio doméstico. Então é lógico, as primeiras relações essas primeiras manifestações de relações religiosas eram totalmente marcadas ou pelo primitivismo dos espíritos naturais na Terra, ou pelo barbarismo, pela revolta, pelo endurecimento moral, sentimental, espiritual mesmo, desses espíritos. Então as manifestações eram dessa característica, embora já fossem manifestações religiosas, mas eram extremamente sanguinárias, eram mesmo indescritíveis, desvairadas, como diz aqui André Luiz. Aviltantes espetáculos de crueldade, eram cruéis, porque essa era a condição de ambos os grupos, mas já era uma manifestação religiosa inicial. Alguns deles, no entanto, desses espíritos oriundos do outro sistema e enxertados aqui na Terra, alguns deles, no entanto, movidos de compunção, entraram em fervoroso arrependimento das culpas contraídas no mundo aprimorado de que provinham. E não obstante os embaraços que se lhes antepunham aos sonhos de recuperação,
começaram instintivamente a formar núcleos isolados para o cultivo de meditações superiores em sagrados tentames de elevação. Então, também, nesse processo, foram se pacificando alguns deles. E nessa condição de pacificação, naturalmente foram buscando novas formas pacíficas, formas mais aperfeiçoadas, mais tranquilas, mais sentidas de experiência religiosa, que naturalmente, frente àquela realidade toda, podem ser classificadas como meditações superiores. Naturalmente, como eram poucos também, formaram pequenos grupos, em meio a grandes grupos de manifestações selvagens e bárbaras. Pequenos grupos dessa condição religiosa, dessa experiência religiosa que começava então a ser construída. Essa experiência religiosa mais profunda, pacificadora, renovadora, mais aperfeiçoada. Então, não obstante essas condições difíceis, que eram muito difíceis as condições de vida e experiência humana naquela época, mas conseguiram começar a implantar o que mais tarde vieram a ser as lideranças religiosas ou os conhecimentos ocultos, as práticas ocultas, para alguns grupos fechados, nas mais diversas religiões. Ainda no item seguinte tem um parágrafo que ajuda a concluir essa compreensão. Depois de longos e porfiados milênios de luta espiritual, surgem no mundo, como grupos por eles organizados, a China pré-histórica e a Índia védica. Védica porque dos Vedas. O Antigo Egito e as civilizações outras que se perderam no abismo das eras, porque houve outras civilizações nessas épocas mais recuadas, inclusive na Lemúria e na Atlântida, como a gente vai ver em Emmanuel, além de outras civilizações que se perderam no abismo das eras, nos quais a religião assume aspecto enobrecido como ciência moral de aperfeiçoamento, para mais alta ascensão, elevação da mente humana à consciência cósmica. Então, isso possibilitou também o surgimento dessa condição aperfeiçoada da experiência religiosa. Muito bem. Agora nós vamos ver o que Emmanuel diz acerca disso. Ele é quem mais detalha, é um capítulo inteiro do livro A Caminho da Luz, que é um livro que narra em grandes narrativas, grandes temporadas, grandes acontecimentos, ou seja, tomando grandes períodos de tempo, sinteticamente, narra a experiência evolutiva e a atividade intercessora, auxiliadora, apoiadora da espiritualidade superior nessa nossa evolução aqui na Terra. Então, no capítulo 3º, o capítulo 3º do livro A Caminho da Luz é intitulado As Raças Adâmicas. Ele vai detalhar muito aqui, agora, toda essa situação, e já chamando de raças adâmicas, ou seja, essas raças ou esses grupos de espíritos que encarnados geraram as primeiras civilizações constituídas aqui na Terra, propriamente constituídas. E tudo isso Deus por conta exatamente da vinda desses espíritos do sistema, de outro sistema solar, estelar, ou seja, uma estrela e os planetas que acompanham, com os grupos de espíritos que evoluem lá. Tudo isso se deu a partir da vinda e da encarnação entre nós, ou melhor, entre os espíritos naturais da Terra,
desses espíritos. Nós não sabemos se somos espíritos naturais da Terra, se somos ainda desses exilados de Capela, se somos de outras origens, porque tudo isso pode ser conforme o entendimento espírita. Então, raças adâmicas ele subdivide em alguns itens. O primeiro dele chama-se o sistema de Capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente de sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre a Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil km por segundo. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente. Ou seja, realizaram uma evolução a tal ponto que, sob o nosso ponto de vista, eles se purificaram. Houve uma purificação moral e, em contrapartida, física também. Isso deve significar que eles já não têm mais corpos como os nossos. São corpos mais purificados. Isso em quase todos os mundos desse sistema. Ele não diz de todos, mas em quase todos. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, ou seja, em relação a esse atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Então, como nós estamos nessa condição que ele acabou de sintetizar aqui, para nós, eles se aperfeiçoaram bastante. Em relação a nós, eles se aperfeiçoaram bastante, moralmente e, consequentemente, fisicamente. O item seguinte: um mundo em transições. Um dos mundos lá. Há muitos milênios, vários milhares de anos atrás, um dos orbes, um dos planetas da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos, como acontece agora com a Terra. São ciclos evolutivos e a culminância desses ciclos evolutivos. Lá também, em outros lugares também. Ou seja, eles entraram numa fase de transição, terminando um ciclo evolutivo, culminando um ciclo evolutivo para entrar no seguinte. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece conosco, diz Emmanuel, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Então ele também aqui afirma que nós já estávamos desde o século XX nessa situação de transição, finalização de um ciclo evolutivo, como estamos ainda agora. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, como acontece com a Terra, no caminho da evolução geral. Eles eram rebeldes em relação a essa evolução geral de lá, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos, cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral
os alijaria, os tiraria daquela humanidade, que fizera jus, que passara a merecer, a concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Ou seja, eles entraram num novo ciclo evolutivo de equilíbrio, de paz, que dali para frente seria definitiva, para a continuidade, vamos dizer assim, mais tranquila e mais célere da sua evolução, sem tantas lutas com as dificuldades que nós temos, por exemplo. Mas havia também lá um grupo de milhões de espíritos rebeldes nesse planeta, num dos planetas do sistema Capella. Esses espíritos, então, foram alijados, retirados daquela humanidade, para que o restante daquela humanidade pudesse prosseguir o caminho que fizera juiz, que merecera. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades, os rebeldes, os milhões de rebeldes, que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, do ambiente terreno de então, as grandes conquistas do coração. Aprenderiam a realizar essas grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, para eles, servia para o acrisolamento, para que eles se voltassem para as conquistas do coração. Ou seja, as conquistas morais, do sentimento elevado, da pacificação interior. E para os espíritos naturais da Terra, bem mais primitivos, serviriam de impulso. Item seguinte: espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e justiça, ou seja, aqui a Terra era e continua sendo o reino de amor e justiça de Jesus, porque ele é o governador espiritual da Terra, desde a sua origem, responsável pela humanidade terrena e também para aqueles que venham para a Terra, por qualquer motivo. Muitas vezes por uma condição como essa, de expiação. Então, pode parecer estranho que está dito que o reino de Jesus é de amor e justiça. O reino de Jesus é. Jesus governa espiritualmente a Terra. Agora, a Terra, na Terra, do ponto de vista espiritual e mais amplo, há o reino de Jesus, que, a partir dele, dos demais espíritos da espiritualidade superior, compõe, de fato, um reino, uma presença aqui, uma presença espiritual de amor e de justiça. Mas existe também, simultaneamente, as presenças nefastas, perturbadoras, rebeldes, prejudiciais. Tudo isso convive simultaneamente na Terra. Mas não deixa de haver sempre a presença do reino de amor e de justiça, que são as leis de Deus, vivenciadas, dirigidas, vamos dizer assim, mediatizadas aqui na Terra, através de Jesus, que é o seu governador espiritual. Então ele recebeu a luz desse seu reino, ou seja, nas condições de amor e de justiça que ele estabelece, na estrutura espiritual da Terra, ele recebeu aquela turba de seres sofredores e infelizes. E aqui vai falar um pouco como foi esse receber. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência, o crescimento da consciência, pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Imaginemos, pelo que nós conhecemos da mensagem de Jesus, ele recebendo e discursando e falando e
acolhendo esses espíritos, falando sobre o que lhes aconteceria, os séculos, os milênios seguintes, que estariam sob a assistência dele e dos demais espíritos guias da terra, mas exortando aqueles, através das experiências duras, como acontece de certa forma conosco, conseguissem acrisolar o amor. Algo certamente muito semelhante ao que nós conhecemos e como nós conhecemos a mensagem de Jesus. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e de sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Vejam que desde aí, especialmente aí, toda essa mensagem de Jesus se apresentando. E isso, lógico, se impregnou nesses espíritos e, consequentemente, impregnou na terra, com a vinda, com a presença desses espíritos degredados. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, aqueles a quem eles amavam, que haviam continuado lá no planeta do Sistema Capella, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Já dá para ver aqui como tudo isso está presente na tradição religiosa e dos livros religiosos, especialmente da Bíblia. Por muitos séculos não veriam a suave luz de Capella, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia, que foi exatamente o que aconteceu. Fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degredados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda, continuando então. Com o auxílio desses espíritos degredados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas, como André Luiz fala em Evolução em 2 Mundos, e Emmanuel aqui também a Caminho da Luz, todo o trabalho feito para a evolução física e moral, mas nesse caso física, da nossa aqui na Terra, realizado pelos espíritos superiores. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas. Tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. Passando por item seguinte. Origem das raças brancas. Porque tem a ver com essa presença desses espíritos. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, que já eram várias regiões habitadas por seres primitivos, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco no capítulo anterior do livro. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres, ou seja, a influenciação sobre o corpo físico, a transformação, o aperfeiçoamento desse corpo físico. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas, ou seja, aqueles que deram origem mais adiante às raças brancas,
esses ascendentes, as condições ascendentes para as raças brancas que vieram em seguida. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez, que fica ali entre o Oriente Médio e a África, região norte da África, né? Saariana, do Saara. Atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Então, Emmanuel está narrando para nós que a partir da Ásia, vários desses grupos passaram para o que é o Egito, a África, e de lá para a Atlântida, que foi uma espécie de um continente que existiu junto aqui às Américas, e que mais adiante dessa época, e que há vários milênios, há muitos milênios, desenvolveu uma civilização bastante aperfeiçoada. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Então, quando se conformaram essas novas raças, as raças brancas, em grande maioria, por conta dessa entrada, dessa encarnação desses espíritos, mas esqueceram seus compromissos, aqueles que haviam assumido com Jesus, para a sua renovação e a ajuda, especialmente a ajuda na evolução dos espíritos mais primitivos da Terra. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Ou seja, só puderam voltar à sua humanidade original, ao grupo de espíritos original no sistema Capela, vários milênios depois, mediante muitos sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Então ainda há espíritos oriundos do sistema Capela, exilados de Capela, ainda na Terra por conta da rebeldia de se manterem nessa condição infeliz. O item seguinte: os 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, lá em Capela, tecendo o hino sagrado das reminiscências. Então imaginemos eles nas experiências duras da sobrevivência imediata, da condição primitiva, mas, de qualquer forma, aqui e ali deveria haver um espaço para alguma reminiscência, alguma busca, alguma saudade, alguma melancolia em relação à condição que viviam antes. E há aqueles a quem eles amavam, que deixaram lá, que continuaram lá no sistema Capela. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações e gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Então essa é a origem do mito do paraíso perdido. Essa experiência de exílio desses espíritos do sistema Capela. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos. Então, aqui na Terra, depois de várias experiências, eles reproduziram a mesma afinidade, foram se agrupando de acordo com a mesma afinidade que tinham lá no seu planeta de origem, formando na Terra 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos da Terra, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do Cocheiro.
unidos novamente na esteira do tempo, só que agora na Terra, formaram desse modo o grupo dos Áries, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então são esses 4 grandes povos antigos que foram formados na Terra por influência e pela presença desses exilados de Capela. Os Áries, os egípcios, ou a civilização do Egito, o povo de Israel, os hebreus e os demais relacionados, e as castas da Índia. Castas porque eles se organizaram em castas, né? Quando foram se aperfeiçoando, se civilizando e tendo melhores condições de sobrevivência, se organizaram em castas, como é a partir de toda a tradição multimilenar da Índia e de outros países daquela região. Dos Áries descende a maioria dos Áries, dos Áries descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Então, lá na origem, os Áries e depois os povos brancos da família indo-europeia, os latinos, os celtas, os gregos, os germanos e os eslavos. Todos descendentes, portanto, dos Áries. As 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, como a que nós temos hoje, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. Então, promoveram também esse aperfeiçoamento, essa evolução, tanto do ponto de vista físico como intelectual, nas raças amarela e negra, que então já existiam, originais, naturais da Terra. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinar seus defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. Então, profundas influências eles realizaram sobre nós aqui na Terra, ou sobre os espíritos naturais da Terra, para o bem e para o mal. Ou seja, defeitos e virtudes, antagonismos, conflitos e idiosincrasias, ou seja, características próprias desses seus grupos, né? Tudo isso trouxeram e, de uma certa forma, impregnaram a nossa evolução aqui na Terra, ou a evolução dos espíritos aqui na Terra, dessas características. O item seguinte é as promessas do Cristo, que é o último item. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência, a longínqua lembrança das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Então, além disso, além dessa presença desses grupos de espíritos de Capela, Jesus, governador espiritual da Terra, sempre enviou missionários para esses diversos grupos humanos, então, que se formaram. Esses povos primitivos, primeiros da Terra, inclusive nessas civilizações mais antigas. Periodicamente. É por isso que nós encontramos grandes figuras, algumas delas mais ou menos conhecidas, em diversas regiões. Períodos mais longínquos, Forri, Buda não tão longínquo assim, mais ou menos a mesma época que Sócrates, enfim. Muitos personagens que eram espíritos missionários junto a diversos desses povos. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Isso explica uma série de coisas. Não só a atividade de alguns profetas que séculos, até milênios antes, profetizaram a vinda de Jesus e as circunstâncias, os acontecimentos. Isso profetas
dentre o povo hebreu, mas também em outras tradições religiosas, em outros povos, narrativas inclusive muito semelhantes às da vida de Jesus e muito anteriores. Porque tudo isso tinha a ver com essa epopeia do Evangelho que já estava planejada, dita, em movimento muitos milênios antes da vinda de Jesus. Inclusive, de um certo modo, esses missionários que eram encarnados, que eram mandados para os diversos povos, em diversos lugares, os povos mais primitivos, eles levavam também, eram mensageiros dessa epopeia do Evangelho. E quando fala em papel do Evangelho, não pensemos exclusivamente no ponto de vista religioso, dogmático ou de confissão religiosa. Não é isso. Papel do Evangelho quer dizer toda essa mensagem, ação para o bem, que é o Evangelho de Jesus, que são as epopeias do Evangelho de Jesus. Para o bem, para o amor, para o aperfeiçoamento, para a evolução, para o perdão, para a pacificação. Então tudo isso já vinha acontecendo, já vinha sendo apresentado, inclusive através desses missionários. Eis porque, aliás, eu já li essa parte, continuando. Os enviados do infinito falaram, na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia védica, era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra dos seus profetas mais eminentes. Então, não apenas entre o povo de Israel, entre os hebreus, mas também nos outros povos, nas outras tradições religiosas, essas epopeias do Evangelho foram antecedidas, estiveram presentes antes mesmo da vinda de Jesus, através dessa busca religiosa e desses missionários nesses diversos campos, nesses diversos lugares, nessas diversas épocas. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. E nós vamos ver, mano, não vamos falar aqui agora, mas ele explica por que Jesus escolheu vir entre os hebreus, entre o povo de Israel. Por que ele não veio entre os egípcios, entre os árias, entre os da Índia? Há uma razão principal para isso, mas de qualquer forma ele poderia ter vindo em qualquer um desses grandes povos, apresentado a sua mensagem, e em todos esses povos houve uma prenunciação, uma certa busca e ao mesmo tempo uma revelação sobre as epopeias do Evangelho, da mensagem de Jesus. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus em todas as circunstâncias seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis